Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Graça, em Salvador, Bahia, Emerson Queiroz. Seja muito bem-vindo, Emerson. Olá, Danilo. Olá a todos. Muito obrigado. Vamos em frente. Hoje, em nosso podcast, vamos conversar sobre a ideia de interessar-se por si mesmo. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos conversar, ouvir, refletir e que nós possamos, de alguma forma, em alguma medida, aplicar as ideias que a gente entenda que sejam úteis, práticas e, portanto, vivenciais. Bom, Emerson, esse é um tema, como falávamos antes de começar a gravação, que pode levar a uma ideia de egoísmo, egocentrismo ou até mesmo de vaidade, mas o fato é que está longe dessa temática. É algo muito mais profundo e eu gostaria justamente que você começasse falando dessa ideia filosófica de interessar-se por si mesmo. Bom, maravilha. Acho que tanto você quanto eu e todos que nos ouvem sabem que a gente se interessa por um monte de coisas. A gente dedica a nossa atenção a uma série de elementos que compõem a nossa vida cotidiana. E entre tantas dedicações, vamos assim dizer, que nós temos, eu não sei o quanto nós conseguimos priorizar esse olhar para dentro, como a gente fala na filosofia, esse olhar interior, esse olhar para aquele que está como protagonista nesse cenário da vida, cuidando de tantas questões, de tantos afazeres, de tantos elementos urgentes e importantes, e parece que o cenário, cada vez mais que nos envolve, exige essa atenção, exige que a gente se interesse pelo que está acontecendo, mas a gente também precisa chamar a atenção para isso, que é esse agente importante, que é o indivíduo humano, que é o ser humano. Então, é nessa tônica que nós seguiremos, inspirados um pouco por uma obra muito importante, pelo menos para aqueles que são dedicados aí a estudar um pouco da filosofia mais profunda, que é a obra O Interesse Humano, do filósofo indiano Sriram. E nós conversávamos, não é, Emerson? Antes de iniciar a gravação, você trouxe um trecho também de Alcibiades que fala sobre o interesse de uma maneira muito profunda, tanto quanto nos fala Sriram. E tudo que a gente faz há um interesse por trás. Só que hoje, no século XXI, quando a gente fala, tem um interesse aí, isso traz uma conotação pejorativa. E quando o Sriram e os outros sábios falam também sobre interesse, a gente vê um processo que é bem distinto, que é um interesse mais profundo, é um interesse real nas coisas, e esse real implica em algo muito concreto, que é um interesse humano, um interesse verdadeiramente humano em todas as coisas. E por essas razões, Emerson, eu gostaria que você falasse dos graus de interesse e como a gente pode cada vez mais depurar ou melhorar os nossos interesses, aprofundá-los, para que a gente chegue a algo um pouquinho mais atemporal, mais verdadeiro também. Perfeito. É importante destacar isso que você trouxe, que a gente não está falando aqui dos interesseiros, né? A gente está falando daquilo justamente que nos interessa e poderíamos dar um tom a essa palavra muito similar ao que nós estudamos na Nova Acrópole, nas disciplinas de psicologia, que é sobre a atenção. Que atenção nós damos às coisas? Ou, sobretudo, que atenção nós damos às pessoas. Esse interesse está relacionado a esse grau de estar atento, de estar presente na vivência que estamos tendo, seja ela qual for, seja ela no âmbito profissional, no âmbito pessoal, nas dificuldades que a vida nos apresenta, e inclusive nos momentos de lazer, de alegria, de satisfação, porque quanto mais atentos, quanto mais interessados àquilo que estamos vivendo, melhor, entendo eu, vamos absorver as experiências e os ensinamentos que a vida pode nos trazer. Então é nesse sentido que a gente quer trazer do quanto a gente se dedica a isso, né? Vamos imaginar que esse interesse / atenção é uma espécie de foco de luz que a gente coloca sobre algo, sobre algum elemento, sobre algum objeto da vida. Então interessar-se nesse sentido de se fazer presente, de absorver dentro das nossas possibilidades, com maior profundidade aquilo que estamos vivenciando. A gente conversava também, Emerson, sobre os graus de interesses que nós temos como seres humanos. E quando a gente
vai amadurecendo, os nossos interesses eles vão mudando também porque a gente muda. Mas de um modo geral, olhando o panorama que a gente tem hoje das coisas, a gente se interessa por um telefone novo que saiu, um carro novo, uma roupa nova. Coisas novas sempre nos chamam a atenção e o nosso interesse mental ele já se direciona para isso. E a gente acaba perdendo esse interesse pela vida e pelas coisas, e isso está ligado em relação a nos interessar por nós mesmos, que não se trata de egoísmo. E não é que a gente não tenha que se interessar pelas coisas, a gente conversava sobre isso justamente no intuito de compreender melhor que as coisas são coisas, a gente tem que cuidar delas, ter um zelo com elas, mas o ser humano, e isso envolve a nós próprios, há que ter um cuidado muito especial para que a gente aprenda a lidar bem com todas as coisas, partindo desse princípio de interessar-se verdadeiramente por nós próprios. Por essas razões eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia, Emerson. Bom, perfeito. A gente pode usar muitas referências em nossos podcasts, nossas aulas, nossos artigos. A gente sempre cita um pouco, né, de como o ser humano está constituído. Então, de uma forma muito simplificada, vamos relembrar aqueles dois aspectos, né, a dualidade do ser humano, que é a sua aparência e a sua essência. Nessa sua aparência, nós temos uma composição instintiva que será atraída por uma série de desejos, como a gente já está acostumado a falar. E na sua essência, aquela sua alma, né, que é atraída pelos grandes valores, pelas grandes ideias. E, de fato, aqui não é espaço para criar polêmicas, nem julgar nada, mas é entender algumas coisas. É fato que, como um ser que tem uma natureza instintiva precisa sobreviver, e naturalmente será mais atraído e interessado pelas questões que envolvem esse aspecto, por mais simples ou rebuscadas que possam ser. Então, um alimento, por exemplo, para quem está com muita fome, um alimento simplificado ele já atende. Mas, quando a gente já está até saciado, ou então já tem garantida essa condição de alimento, podemos até começar a pensar em elementos e alimentos mais rebuscados, por exemplo. Porém, é importante observar que isso está na esfera da sobrevivência. Se usamos um pouco mais de inteligência, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de coisa para fazer um alimento super sofisticado, tudo bem, é inclusive uma arte, mas ainda assim está voltado para a necessidade de sobrevivência. O fato de nos interessarmos por nós mesmos é que temos que sobreviver, sim, isso é um fato. Agora, nós também devemos nos interessar por aqueles aspectos que todos nós, de certa forma, sentimos que são necessários. A justiça, a beleza, o altruísmo, o heroísmo, o protagonismo frente à vida. Eu acredito que cada um que ouça esse podcast nesse momento vai saber que isso toca. Também é uma necessidade humana. Mas aí temos que pesar e medir, e claro, cada um tem o direito livre de sua reflexão. Mas vamos observar um pouco o nosso cotidiano. Quantos elementos nós temos que nos chamam, vamos assim dizer, para fora? Quanto maior é a complexidade da nossa vida social, em termos profissionais, em termos familiares, quantas coisas precisam ser feitas e resolvidas em um dia. Será que enquanto fazemos isso, nós prestamos atenção em nós mesmos? Nós prestamos atenção nesse agente que está fazendo as coisas? Ou acaba chegando no final do dia com aquelas tarefas cumpridas, com aquele sentimento ou sensação, se é que pode dizer assim, de estar se livrando daquilo que está passando, né? E no dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa. E parece até que isso vai gerando para a gente uma certa angústia, um certo desgaste, porque isso é a coisa que a gente vê. Talvez isso não toque a pessoa que esteja nos ouvindo e pense, isso não acontece comigo. Mas será que se ele olha para o lado, ele não vai encontrar algumas pessoas que estão nessa condição? Às vezes até perdendo o próprio interesse por essas coisas que lhe chamam tanto. Talvez isso seja o resultado desse desinteresse ou falta de atenção a esse aspecto interior. Exatamente, Emerson. Enquanto você falava, eu refletia sobre uma experiência de reflexão sobre esse ponto que você trouxe. O título, ele sugere uma ideia, como eu falei lá atrás, de aparente egoísmo, de vaidade ou de egocentrismo, como o queiramos denominar. O fato é que esse título de interessar-se por si mesmo, na verdade é uma pegadinha, há uma intenção aí de reflexão. É justamente o contrário.
nos leva a interessar-se pelo melhor que nós temos e isso vai melhorando as nossas relações. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu viajava com as pessoas, seja para vir aqui para a nossa sede nacional, onde nós estamos gravando aqui em nosso estúdio hoje esse podcast, ou para outro lugar qualquer que a gente se dirigia juntos de carro, eu e os amigos, as pessoas da família, etc. Às vezes o pessoal pedia para que eu colocasse as músicas que eu gostava de ouvir, ou me perguntavam o que eu gostava de ouvir. E depois de um tempo eu comecei a aprender que o importante era a pessoa ouvir o que ela gostava de ouvir. E eu passei naturalmente a respeitar o gosto das pessoas e, por cortesia, deixar que ouvissem o que quisessem ouvir. Porque isso é uma questão muito prática de respeitar o que cada um gosta, o que cada um entende que é bom para si próprio. E isso é algo que a gente vai conquistando aos poucos, isso é muito prático. Ou, por exemplo, quando a gente vai pedir comida, a gente geralmente pede o que a gente gosta de comer. É algo que eu também aos poucos fui entendendo que não deveria ser assim. Nós deveríamos nos interessar também pelo que as pessoas gostam de comer. E isso é uma questão de respeito e de cortesia, portanto. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, justamente no intuito de todos nós refletirmos melhor sobre essa possibilidade de respeitar o gosto dos outros, não só em relação à música, mas à alimentação, às ideias e a tudo que envolve o outro. E isso é muito importante porque gera uma boa convivência. Bom, perfeito. Geralmente nossos gostos, né, como estávamos falando, esses apetites, eles estão relacionados àquilo que a gente costuma chamar de dimensões inferiores ou mais baixas, enfim, subestruturas dos seres humanos que estão ligadas, mais uma vez, à sua dimensão biológica, que são movimentadas ou instigadas pelos instintos e vão gerar desejo. Por exemplo, tenho sede, o meu corpo gera esse instinto, esse alarme, e ele vai ter um desejo por água. Isso é, vamos assim dizer, automático. Então a gente vai tendendo a reagir, vamos assim dizer, para uma série de gostos que estão naquele nosso círculo de interesse e talvez assim que nós estejamos mais acostumados, sei lá, não sei, aí cada um tem que saber como chegou a gostar e a se interessar pelas coisas que gosta, né? Porém, assim, isso vamos colocar que é de uma natureza bem particular. Porém, quando a gente está no exercício humano, quando entra o interesse humano, é quando o próprio indivíduo ele começa a olhar que ele não é só isso. Ele tem aspectos psicológicos, ele tem emoções e sentimentos, e às vezes surge o interesse, uma curiosidade de saber, bom, como isso nasce, né? Por que eu reajo, sei lá, sempre da mesma maneira frente àquela situação? Perceba que aí já há um grau de interesse mais refinado, de menos comum de reação ao externo, e já se coloca numa condição de investigação ao que acontece internamente. E à medida que isso se aprofunda, seja isso por uma emoção, um pensamento, uma ideia que surge, qualquer um que já fez esse pequeno exercício de reflexão vai notar isso. Você quer saber como isso acontece no outro? Você quer saber, será que isso é só comigo? Então, naturalmente, surge aquele interesse humano do indivíduo para com o outro indivíduo. Essa busca através de um par, de um amigo, de um camarada, enfim, que possa trocar experiências. Uma vez que a gente fala de uma escola de filosofia, somos filósofos, não somos sábios. Então somos buscadores. Então algo que eu posso buscar no meu interior pode ser que eu consiga encontrar através de uma troca na vida interior de alguém que queira compartilhar. Não é à toa que na antiguidade nós tínhamos muitas obras que, como conhecemos os diálogos de Platão, que são uma troca. Começam com uma experiência, com uma opinião, e depois há ali aquele que conduz aquele diálogo, e através desse diálogo se chega a um entendimento comum. Olha que coisa interessante. Você até parte de um interesse ou de uma opinião, né, que está na sua esfera particular, mas pode concluir aquela troca chegando ao interesse comum. Então, esse interessar-se por si mesmo, como você falou até um pouco antes, né, pode ser uma pegadinha, porque de fato é uma pegadinha se olhamos muito antecipadamente, né? Porque se a gente reflete um pouco, a gente vai ver que a gente quer descobrir coisas em nós e naturalmente vamos consultar isso no outro. Porque é uma troca, né? A gente sabe que o ser humano, ele tem uma necessidade, ou como se diz, é um ser social. Só que essa socialidade, essa forma de socialização, ela precisa ser trabalhada.
ela precisa ser educada, ela precisa dar essa permissão, como você falou da música ou de qualquer outra coisa, de uma troca de interesses, para que a gente consiga nessa troca, quem sabe, chegar ao encontro de algo comum, de algo que faça parte tanto de mim quanto de você e de tantos outros, e assim talvez não descobramos ainda quem eu sou, no sua essência mais íntima, mas, por exemplo, começamos a entender o que é o ser humano, que fatores nos movem a nível biológico, psicológico e espirituais. E olha que coisa interessante poder se interessar por isso, né? Logo no início você citou aquilo que falávamos de Sócrates com Alcibíades. É o diálogo de Platão, em que nesse afã, né, de fazer com que Alcibíades melhore, né, se desenvolva, tem aquela ideia socrática de conhecer-se, né? Bom, essa é uma pergunta que geralmente a gente se faz. Como eu posso me conhecer? E é uma imagem muito interessante, né, quando se colocada por Sócrates, que é aquela de você estar tão próximo de alguém a poder se reconhecer na pupila do outro, né? Ou seja, imagina essa proximidade simbólica, não é necessariamente física, né, mas a inteligência humana, a essência humana, o sentimento que você tem, poder ser reconhecido no outro, e do outro para com você. E assim vamos escalonando, né, essa ideia dialética de conhecimento até chegarmos a nos interessarmos por aquilo que realmente importa, que é o ser humano. E você trouxe esse exemplo da sede, de que quando nós queremos algo, há um instinto natural do nosso próprio corpo que nos leva a buscar aquilo que a gente deseja. E é interessante refletir sobre isso. Enquanto você falava, eu pensei sobre quando nós temos fome ou quando nós queremos muito algo e nós não conseguimos controlar o nosso desejo ou o nosso instinto. Se eu estou em uma fila de um restaurante, por exemplo, estou com muita fome, eu consigo me controlar e saber esperar o momento de eu chegar até o local de alimentação. E isso é muito importante porque esse voltar-se para si mesmo implica de fato em que eu possa em alguma medida me melhorar, me corrigir, ou seja, interessar-se por mim mesmo implica em que eu vou olhar para mim buscando me melhorar, me lapidar cada dia mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Emerson, para que a gente pudesse refletir mais, através das experiências diárias, de como nós podemos olhar para esse comportamento e ter a capacidade moral de corrigir-se, de melhorar-se através dessas pequenas experiências. As respostas poderiam ser muitas e nenhuma delas se propõe a ser completa, mas a gente pode sempre partir de um ponto de referência, que é a natureza. A natureza, por exemplo, tem modelos, a natureza tem padrões, e o ser humano, ao longo de toda a sua história, tem buscado investigar isso. E nós já temos aprendido, com a experiência da humanidade, não só a experiência individual, a ter critérios. Eu citei a ideia da sede, mas vou dar um exemplo básico aí, não sou um entendido da área, mas na parte da alimentação, geralmente o critério é a nutrição. Se o critério for só gosto, a gente vai tender a se perder. Cada um que faça a sua reflexão aí e veja como é, né? Quando eu estou diante, já dei esse exemplo até num podcast, mas aqui é um exemplo comum, de na hora que você está frente a essa sua condição de se alimentar, qual é o critério? É só o desejo? É o gosto? É aquilo que mais me interessa naquele momento? Ou é aquilo que meu corpo precisa? Quando eu passo a me interessar por aquilo que o meu corpo necessita, ou seja, aí vai ter um processo de conhecimento, aí vai ter um processo de investigação. Então, no simples ato de me alimentar um pouco melhor, vamos assim dizer, eu já estou nesse processo de refinar meu interesse. Quando eu coloco isso a nível psicológico, por exemplo, que assuntos, que temas me afetam e como me afetam? Às vezes um determinado tema A mexe com as minhas emoções e me deixa um pouco para baixo, como a gente costuma dizer. Então, por que isso ocorre? Será que se algo me coloca para baixo, não tem elementos também que me colocam para cima? Como eu consigo cultivar isso? E isso é da experiência individual. Quando a gente joga para a experiência coletiva, por exemplo, temos muitos autores, muitas obras. Eu gosto muito de uma citação de Pitágoras. Ele fala, se você quer ter boas ideias, tem que estar rodeado de boas imagens. Então, essa é uma frase bonita, claro. Talvez a gente ouça e diga, nossa, que bacana. Mas vamos para a prática. Será que a gente fica rodeado de boas imagens? Será que temos esse interesse de realmente, e gradualmente, nada é instantâneo nem da noite para o dia, mas gradualmente cultivar boas imagens?
peças musicais, obras de arte, pessoas, paisagens, o que seja. E às vezes, tudo bem, podemos dizer, eu não posso pôr isso em casa, tal, mas hoje temos tantos meios, né? Podemos fazer visitas virtuais a museus, e, enfim, tantas coisas, e a própria natureza que está aí, pronta para ser contemplada, por exemplo, pode ser um aspecto de uma boa imagem, uma boa referência. Então, isso são pontos, parecem simples, mas são pontos cotidianos. Vamos observar que a vida, de maneira geral, das pessoas hoje, a nossa inclusive, né, é extremamente acelerada. Então não vamos falar de condições muito absurdas. Vamos aproveitar o próprio cotidiano para ter essa chance de experiências. E darei um outro exemplo. Alguns, sei lá, talvez gostem de sair com os amigos, com as pessoas. Quais são os assuntos que nós trabalhamos? Mais uma vez, não nos cabe julgar isso, mas cabe propor uma reflexão. Se eu tenho uma inquietação sobre determinados valores ou determinado tema, será que, por exemplo, saímos para nos encontrar e termos uma boa conversa sobre um determinado tema que me inquieta? Alguma ideia que tive? Ou as conversas ficam permeando aqueles assuntos comuns do dia a dia, da política, do futebol e tudo mais tal, que também não está mal. Mas a questão é como refinar os nossos interesses, né? Então a gente tem que perceber também como está a nossa atenção, para que ela está voltada e para onde eu quero chegar. E gradualmente poder refinar isso. Então, se um dia eu saio para conversar do futebol, sem problema. No outro dia vamos sair para conversar um pouco sobre a cortesia. Como podemos melhorar as nossas relações com as pessoas? Porque se isso não for do interesse do ser humano, de quem mais será? Sem dúvida, Emerson, e enquanto você falava, eu me recordei de uma experiência que tem muito a ver com esse ponto que você trouxe. Esse interesse humano tem que ser nosso, porque de quem mais será aprender a ouvir os demais e ajudá-los a se melhorar, começando por se melhorar também. Em uma atividade na sala de aula, foi feita uma experiência de atividades voluntárias e uma das pessoas que participou dessa atividade foi relatar o que ela sentiu, o que ela refletiu sobre a experiência. E antes de começar a falar, ela disse, olha, professor, eu vou aqui colocar o que eu penso, o que eu aprendi com a experiência, não sei se coincide com o que os colegas pensaram, talvez destoe de todo mundo, mas eu vou falar. Ela falou um pouco cheia de dedos, assim, um pouco receosa de se expressar, e eu disse, olha, nós somos uma escola de filosofia. Aqui é um lugar onde você pode se expressar e deve se expressar. Nós vamos respeitar e ninguém aqui vai rechaçar as suas ideias. Queremos ouvi-la de coração. Isso é o mais importante. E é muito importante, repito, ouvirmos as pessoas de coração aberto, porque o mundo está como está porque as pessoas não têm mais se ouvido e isso tem gerado grandes conflitos. Ou seja, esses pequenos egoísmos e esses não ouvir o ponto de vista alheio, o interesse humano, como nos ensina Srihan, tem levado a um egoísmo e a violências cada vez maiores. E a filosofia prega justamente o contrário, a convivência, a cortesia, a compreensão e a compaixão também, por que não? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse ponto, Emerson, porque como você bem trouxe, nós podemos conversar sobre qualquer assunto. E nós podemos também refletir sobre qualquer assunto e chegar a um entendimento e a uma visão interna nossa de melhorar-nos a nós próprios para abrir espaço para os demais também e gerar realmente uma boa convivência humana. Bom, sempre gosto de dizer e relembrar uma coisa que é conhecida. O ser humano não está pronto. Então, quando a gente olha para o espelho e olha para si próprio, bom, eu não estou pronto, mas eu estou num processo de aprendizado. Eu estou num processo evolutivo. Eu estou num processo de desenvolvimento. Isso já traz para mim uma tônica de um querer aprender com as situações cotidianas. Quando esses elementos nem entram em pauta, e a gente entra no automatismo do cotidiano, é muito difícil que a gente vá estabelecer exercícios práticos de aprendizado. Não quer dizer que eles não vão acontecer. Vão acontecer. Só que a nossa percepção consciente e clara disso vai ser muito pequena. Então, a necessidade que o ser humano tem, por exemplo, desse interesse filosófico que você trouxe há pouco, né? Todo ser humano é, por natureza, um filósofo, porque busca saber. Essa é a ferramenta-chave do exercício prático, né? O que quando eu parto para o meu dia hoje, como diz Marco Aurélio, né? Eu sei que eu vou encontrar um nécio, sei que eu vou encontrar alguma pessoa agressiva. Sabendo disso, como vou lidar com essa situação? Isso é um exercício muito prático, muito simples. Será que nós nos preparamos para sair de casa
nos aspectos humanísticos, às vezes a gente prepara a vestimenta, a chave do carro ou o caminho aí pelos aplicativos que direcionam isso, mas será que internamente nós fazemos isso? Que grau de atenção eu vou depositar hoje na conversa que terei no trabalho? Preciso ter, sei lá, uma conversa, acompanhar um trabalho de colégio do meu filho ou do meu sobrinho ou algo assim. Será que vou saber escutá-lo? Como vou colocar nessa condição? E gradualmente o ser humano vai trazendo essa iniciativa para aquelas dimensões que são próprios da sua dimensão interna. E quando eu digo interno, não é algo que está lá tão profundo e tão perdido. É esse aspecto que observa as coisas, né? Quando eu olho para o meu corpo, eu sei que o meu corpo está ali. Mas eu também preciso me relacionar com esse que olha. Quando eu olho para a mente, quando eu paro para analisar um pensamento, isso é o que nós chamaríamos de consciência, né? Essa nossa parte desperta. Conscientemente eu pego esse pensamento e vou refletir sobre ele, se me cabe, se não cabe, se é adequado. Isso faz parte desse interno, desse interior, desse consciente, desse ser que observa e que acompanha tudo o que acontece cotidianamente. E aí volta ao ponto que começamos no início. Será que nos interessamos por isso? Então, o ponto desse interessar-se por si mesmo, essa chamada, é justamente para isso. Para que a gente se interesse pelo que acontece com o nosso corpo, sim, o que acontece com nossa mente, sim. E, obviamente, esse ato já mostra para o próprio indivíduo a necessidade de se interessar pelo outro. Isso é uma necessidade, isso não é nenhum pedido. Não é porque é romântico, não é porque é bonito. O ser humano não vive só. Ele, de certa forma, nasceu para viver junto e trocar essas experiências. Então, é interessante que, como hoje, às vezes, por uma série de organizações sociais, Siri Han, inclusive, comenta isso no livro, a gente vai terceirizando as coisas, né? Às vezes, uma pessoa necessita de ajuda, sei lá, não se sente bem num ponto tal, e pode ser que tenha aqueles que chamem, né, os serviços próprios para isso. E pensam assim, poxa, eu não tenho o que fazer. Às vezes tem. Pode não ser que não seja médico, socorrista ou coisa do tipo, mas pode simplesmente estar ali. Quem já se sentiu mal na vida e passou por isso sozinho sabe a diferença. Quando passou por isso sozinho e quando tinha alguém ao lado para saber que pelo menos dá tranquilidade de que você não está só, mesmo que não tenha condições de fazer muita coisa. Então, esse voltar a se interessar por isso, sem intermediações, né? Com todos os recursos que temos, sim, não precisamos nos livrar deles. Eles vêm para somar. Mas não podem tirar também a necessidade própria de um ser humano tem de se interessar pelo indivíduo, de aprender a ter ideias por si mesmo, e não aquelas simplesmente já configuradas e formatadas por terceiros, e nesse por si mesmo poder compartilhar genuinamente com o outro aquilo que ele pensa, aquilo que ele vê, também por si mesmo. Dessa maneira, encerramos então essa nossa conversa do podcast de hoje. Novamente agradeço a presença do professor voluntário Emerson Queiroz e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos aí que estão dedicando esse tempo para compartilhar essa reflexão. Muito obrigado. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Gioacchino Rossini, o Barbeiro de Sevilha.